E aqui, o último vídeo então dessa nova leva de Revisitando, e esse é o vídeo 999 do canal. Então tá aqui na cara do gol, né? Para chegar na marca mil vídeos. Lembrando que na verdade a gente já passou essa marca, só que por várias questões que eu já falei em outros vídeos e não vou voltar agora, eu deletei mais de 100 vídeos do canal, né? Então retrocedeu. Então a gente já passou essa marca, já iria ter passado essa marca se eu não tivesse feito isso, mas recuperamos bem aí, estamos aí na cara do gol para o vídeo número 1000, o que faz com que seja o canal, assim, não estou falando de qualidade, tá bom? Eu admito e super acho normal falar isso, que tem canais com muito mais qualidade que o meu. Por exemplo, o meu canal é um cocô comparado ao Me, Myself and I. Meu canal não tem metade do detalhismo e da calma e tranquilidade das explicações da Geek Gamers. Entendo perfeitamente. Então, de qualidade, gente, eu posso fazer uma lista de canais de RPG solo que não que eu considero, que eu tenho certeza que são melhores que os meus, mas de quantidade, realmente é o maior canal de RPG solo do mundo. Olha só que marco, né? Cadê o Guinness? Quero estar no Guinness, tá bom? Faço questão aí. Enfim, então, nada mais justo do que finalizar esse primeiro ciclo de 999 vídeos com aquele que é o material mais emblemático do RPG solo de todos os tempos, que é o Mythic Game Master Emulator. Então, esse que vocês estão vendo na tela tá aqui comigo, né? Então eu vou falar dele, que é o primeiro. Na verdade não é o primeiro, né? O primeiro ele é um de capa amarela, laranja. Acho que é laranja, né? Que ele tem esse daqui mais o sistema de regras. E infelizmente essa versão eu esqueci no sítio. Eu vim para gravar isso e esqueci lá. Então eu vou falar a partir desse, que é só as regras de emulação de mestre. Vou falar do Variations 1 e vou falar do Variations 2. O que eu não vou falar? Eu não vou falar do sistema original do Mythic, tá bom? Porque eu esqueci o livro, embora eu goste bastante. Então, o que eu vou falar? O Mythic ele surgiu inicialmente, deixa eu ver se eu... não vou procurar aqui não. Ele surgiu inicialmente como um emulador de mestre e um sistema de regras. O sistema de regras ele lembrava muito o emulador de mestre. Só que a galera não deu muita bola e pouco tempo depois a Tana Pigian ela lançou esse daqui, que é aquele mesmo livro, é o mesmo texto, só que sem a parte do sistema de regras, só com a parte de simulação, tá bom? Então, esse daí. O que eu não vou falar? Eu não vou falar do Mythic, do deck, tem acho que foi em 2017 ou 2018, ela lançou uma versão do Oráculo utilizando cartas, tá bom? Eu cheguei a ver, eu li. É basicamente assim, as mesmas mecânicas adaptadas para lances de cartas. Então, assim, só muda o formato, não muda a proposta. Então, não tenho por que falar. Eu particularmente não gostei muito. O que eu não gostei, na verdade, eu não gostei muito do layout das cartas, não me remetia ao que eu gosto do Mythic, a imagem mental que eu tenho do Mythic não casava muito com o layout daquelas cartas, então eu confesso que eu não dei muita bola, tá bom? E eu não vou falar de outros materiais da autora, como o Location Crafter, o Creature Crafter. Não vou falar desses outros materiais, que são muito bons, não tenho o que falar, gosto de todos eles, mas o foco é o Mythic exclusivamente. E também não vou falar dos novos lançamentos, que ela tem uma revista agora, eu não sei se é mensal ou bimestral. Bimestral bimestre. Confundi as palavras, a cada 2 meses. Que é uma revista com várias regras complementares e novas técnicas, simplesmente porque eu não estou acompanhando, faz parte do Patreon dela e realmente, infelizmente, eu não estou em condição de acompanhar o Patreon de ninguém. Então vamos lá. O Mythic, ele é emblemático e não é só por nostalgia, mas ele realmente representou uma revolução
no RPG solo. Já existia o conceito de simulação de mestre? Já existia. RPG solo já existia desde 74, 75. Em 79 a gente teve o Death Maze, que era um explorador que simulava muito bem uma aventura de RPG em masmorra. 2 anos depois, em 1981, você teve o Barbarian Prince, que simulava com muita competência uma exploração da wilderness, ao ar livre, na natureza e tudo mais. Aí você tinha vários jogos de mundo aberto, como Fabled Lands, lá na década de 90. E até mesmo jogos como o próprio Aventuras Fantásticas, o RPG, aquele livrinho introdutório, ele tinha o que seria um tipo de simulador de mestre. Isso ele foi lançado lá no começo da década de 80 ou no final da década de 70, né? Lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Isso. Ou nos Estados Unidos. Não, eles são da Inglaterra. O Steve Jackson dos Estados Unidos é o cara do GURPS, né? É verdade. Que já tinha lá que ele chamava de jogada de probabilidade, que nada mais era do que um oráculo, um simulador de mestre. Mas o Mythic em 2003, deixa eu ver se é 2003 mesmo, não posso estar falando uma bobeira muito grande. Só um segundo. O Mythic, o original com as regras próprias, foi de 2003 e 3 anos depois ela lançou essa versão só com o emulador de mestre. E foi uma revolução e foi muito interessante, porque passou, assim, fez criou ali uma comunidade pequeniníssima em volta, mas pequeniníssima mesmo, mas não teve muito impacto, né? O Mythic ele tem uma história editorial muito interessante, que ele foi lançado em 2003, ele foi recebendo materiais, em 2006 foi lançado esse. Em 2008, se eu não me engano, foi lançado o Variations 1. Deixa eu ver se é 2008 mesmo. 2007, né, um ano depois foi lançado o Variations. E em 2015, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi o Variations 2. 2017, olha só, então, foi 10 anos de diferença entre o Variations. Então ela ficou 10 anos sem lançar material especificamente para o Mythic. Ela lançou outros materiais, mas eram mais avulsos. Agora, material para o Mythic ele teve aí um hiato de 10 anos. Por quê? Porque ele não causou impacto nenhum. Teve aquele pequeno grupo, a galera se reuniu no fórum do Yahoo, mas era uma galera muito pequena, era um número de pessoas muito, muito reduzido. Não teve impacto Mythic por ocasião dos lançamentos, tá bom? E o Mythic ele foi bombar mesmo, que ele começou a ser falado lá por volta de 2014, e eu coloco isso em partes por causa de um blog que chamava Lone Crusader, que fez uma matéria falando sobre o Mythic. Foi ali que era um blog que falava muito de D&D, que falava muito de old school, e esse blog ele já tinha um número maior de seguidores, e foi aí que o Mythic voltou as conversas. E aí, não se sabe por quê, ele meio que foi, né, crescendo, até que em 2017, quando a Tana lançou o Mythic Variations 2, ele já era um material hiper mega estruturado e que era muito famoso. E o Mythic hoje em dia ele é muito famoso dentro, logicamente, do nicho do RPG solo. Se você pegar 90% dos jogadores clássicos de D&D, nunca ouviram falar, né? Mas é uma história editorial interessante, né? Eu tenho certeza que a Tana ela começou a ganhar dinheiro com o Mythic mesmo depois de 2014. Então foram aí mais de 11 anos entre o 2003 do lançamento até 2014, né? Foi mais de 11 anos aí que o Mythic era o underground do underground. Hoje em dia você vê canais grandes falando do Mythic, inclusive. E qual que é a proposta? É muito simples. A Tana trabalhava com programação e linguagem de programação, e ela teve a ideia de usar alguns princípios de programação para fazer um simulador de mestre. E aí ela chegou nisso daqui, que é o coração do Mythic, pelo menos até a variação, que é a Fate Chart, que nada mais é do que um oráculo de sim e não. Só que ele tem a grande diferença, e é um dos casos
característicos disso, que ele trabalha com probabilidades e você joga depois de calcular a probabilidade de algo. Então primeiro você calcular isso tem 85% de chance de acontecer. Aí você joga contra essa possibilidade. Ah não, isso tem apenas 15% de chance. Então você primeiro calcula a probabilidade de algo dentro daquele cenário, utilizando a lógica, a interpretação e o improviso, que são os 3 pilares que ela coloca do RPG solo. E aí você joga. No começo, gente, nesse daqui, era basicamente isso. Só tinha perguntas de sim e não. Não existia o conceito de perguntas complexas. O mais parecido que tinha com isso era a tabela de eventos, que era para quando acontecia algum evento, que era quando você rolava e caía 2 números iguais abaixo do fator de caos. Tem o fator de caos que determinava quão caótico era a cena. E esse fator de caos ia de 3 a 9, alguma coisa assim. No anterior, você tinha uma tabela que era uma tabela D200 no original, que era para essa mesma coisa. Depois ela dividiu aí entre tabela de ação e tabela de sujeito. Aí surgiu o Mythic Variations 2, que é esse daqui. Variations, na verdade desculpa, Variations 1, que na verdade é só Variations, ele não tem o número de Variations 1. Né? Que ele acrescenta várias regras muito interessantes, mas uma regra se destacou, que era a regra de perguntas complexas. Que aí ela criou regras utilizando aquelas 2 tabelas que já existiam, de sujeito e ação, para responder perguntas complexas, que seria qualquer pergunta que fosse além do sim e não. Por exemplo, eu pergunto qual a aparência do homem que acabou de entrar na taverna. Então não é nem sim nem não. E aí ele tem regras para isso, utilizando tabelas com palavras, que é uma coisa que acabou sendo muito, muito comum no RPG solo, mas que começou aqui de maneira geral. E em 2017 saiu Variations 2, gente, que na verdade ele deveria ter saído como Mythic segunda edição ou até mesmo com outro nome. Por exemplo, Fantasy Game Master Emulator, porque ele é uma proposta totalmente diferente. Então ele não usa tabela na Fate Chart, é só uma rolagem de dados. E todas as rolagens elas são feitas de forma diferente de como elas eram feitas anteriormente. Acho que ele manteve só um tipo, que foi o Event Check, né? O teste para determinar um novo evento, que esse é o mesmo que era, mas ela explica de novo aqui também. E ela divide em vários tipos de teste. Então agora tem mecânicas diferentes. Tem a Fate Check, que substitui a tabela de sim e não. Você tem o Detail Check, que é um teste para determinar detalhes de uma situação. Você tem o Event Check, que é para criar eventos. Você tem o Behavior Check, que é para determinar o comportamento de NPCs, uma regra muito interessante, só que muito complexa. E você tem o Statistic Check, que é para determinar a estatística dos atributos, o quão forte, quão fraco é o NPC. Então, esse daqui é de longe o meu favorito. De todos os materiais do Mythic que eu conheço, esse daqui é de longe o que eu mais gosto. Só que ele tem essa questão. Ao passo que a Fate Chart, quando ela substitui pelo Fate Check, fica muito mais rápido, muito mais simples, com basicamente os mesmos resultados, outras coisas ficaram mais complexas. Então, tem algumas regrinhas aqui que realmente, assim, para quem já tá aí por dentro do RPG solo, já interiorizou muitas mecânicas, isso daqui vai ser bacana. Para quem tá chegando agora no RPG solo, vai ser bem desafiador esse documento, muito desafiador. Conheço pessoas que desistiram porque não conseguiram captar, porque isso aqui, gente, é um material avançado da pessoa que começou toda a onda moderna de 20 anos de RPG solo. Então, é um material avançado feito provavelmente por uma das pessoas, talvez a pessoa que mais entende de RPG solo no mundo, que é a Tana Pigan. Então, não é para qualquer um que está começando agora, porque são conceitos complicados. Ninguém começa estudando matemática por cálculo 4.
você começa com os fundamentos. Então, o RPG solo também tem que ser assim, né? Recomendo começar com esse daqui. Vai lá no drive-thru, você pode comprar, tem vários lugares que vendem, né? Acho que até na Amazon você consegue comprar a versão física e tudo. E é isso, galera. Quem curte carta, de repente lê isso daqui e depois vai lá no drive-thru também, ou na loja dela, né, que é World Mill. É verdade, ela tem a loja dela mesmo. E compra, quem gosta de carta e tudo, né? Você pode comprar para imprimir e tudo mais. E é isso, esse é o Mythic. Hoje eu confesso que eu tenho uma abordagem bem mais simples, eu gosto muito mais de oráculos de sim e não simples, na maioria das vezes sem calcular a possibilidade para que tudo possa acontecer e seja mais caótico, mas o Mythic, ele foi importantíssimo para o RPG solo. O material mais importante lançado até agora de RPG solo é o Mythic. Eu costumo dizer que o Mythic, ele é o D&D do RPG solo, né, já aí causando polêmica, com a diferença de que o Mythic realmente é muito interessante, né? Ele não pega as pessoas só pela nostalgia ou só pela quantidade absurda de marketing, propaganda e gourmetização do produto. Ele pega porque ele é um material muito criativo e muito inovador dentro da proposta que ele apresenta. É isso, galera, então. O próximo será o vídeo número 1000.